Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a nossa primeira Constituição da República Brasileira. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos aqui relacionados à História do Direito. Hoje estaremos discutindo a primeira Constituição da República, que efetivamente vai trazer diversas mudanças com relação ao processo que foi construído durante o período imperial, na fase Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vamos então ao nosso primeiro slide. A Primeira República de 15 de 11 de 1889 a 16 de 7 de 1934. Nestas estão inclusas o regime de exceção, correspondente ao período pós-proclamação da República, a convocação do Congresso Nacional Constituinte e a elaboração da Carta Constitucional, entre os dias 4 de novembro de 1890 a 24 de fevereiro de 1891. A dissolução do Congresso Nacional pelo Presidente da República, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, no dia 3 de novembro de 1891, e o regime de execução da Junta Militar e do governo provisório de Getúlio Dornelles Vargas, no período de 24 de outubro de 1930 a 16 de julho de 1934. Essas fases que nós temos aqui, elas vão ser relacionadas ao que nós entendemos como a nossa República Velha. É importante nós pensarmos que a estrutura de mudança ela foi muito grande, né? Nós tínhamos toda uma estrutura organizada durante o período imperial, nas fases de Dom Pedro I, Dom Pedro II e também o período da regência, que ocorreu no Brasil. E essas fases, na realidade, elas já tinham organizado uma estrutura no Brasil. Assim, nós temos uma mudança ao qual efetivamente vai construir novamente todo esse processo e vai trazer inovações, vai trazer mudanças, vai trazer características diferenciadas. É importante nós pensarmos que é um processo de reconstrução. Então tudo aquilo que foi efetivamente construído no Brasil, pouquíssima coisa foi aproveitada. Trouxemos efetivamente novas formas de pensar, novas características de gestão que vão efetivamente aparecer dentro desse cenário aí proposto por essa primeira Constituição do período da República. Vamos então ao nosso segundo slide. Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de grande parte da oficialidade do Exército e ausência do povo nas primeiras decisões republicanas, instaurando-se no país um novo regime de governo, que pôs término ao período Brasil Imperial. A saída da família real, a dissolução da Câmara dos Deputados e do Senado. São tomadas as primeiras medidas para a laicização do Estado, com a instituição do casamento civil e a secularização dos cemitérios. É instalado um governo provisório pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca com 3 funções básicas: consolidar o novo regime, institucionalizá-lo com a aprovação da Constituição Republicana e executar as reformas administrativas do Estado que se faziam necessárias. Percebam vocês que aqui a gente começa a trazer as primeiras mudanças que ocorrem, principalmente através do processo da laicização do Estado. Então nós temos efetivamente a ideia do Estado laico, que não está mais preso a correntes religiosas. Assim nós temos outro aspecto importante também que vai adentrar dentro dessa discussão, que seria, em outras palavras, a relação do casamento civil. Agora seria a responsabilidade desse registro por parte do governo federal fazer com que essas uniões sejam registradas a partir dos cartórios. E aí nós temos efetivamente a construção de uma nova cultura no Brasil, que é o casamento religioso e o casamento civil. E também o processo da secularização dos cemitérios, que decorre basicamente dessa relação entre governo e a própria
as próprias frentes religiosas com relação à administração, com relação a todo o processo construído relacionado aos cemitérios. Então aqui a gente já vai ter as primeiras fases, né, que vão, em outras palavras, trazer algumas mudanças dentro desse cenário. Vamos então ao nosso próximo slide. A Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. De forma abrangente, essa Constituição foi estruturada com 91 artigos e 8 artigos de dispositivos transitórios, que terminariam a validade apenas em caráter temporário. A Constituição de 1891, enquanto instrumento, formalizou as mudanças na forma do governo do Brasil. Trouxe mudanças significativas para o país, essa que foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Vejamos. Primeiro, a nova Constituição ratificou o republicanismo como forma de governo e estipulou que o presidencialismo seria o sistema de governo da República Brasileira. Segundo ponto, o nome do país ficou decidido por Estados Unidos do Brasil. Uma demonstração da influência norte-americana na política brasileira. Aqui é importante nós entendermos que essa relação vai ser efetivamente um dos processos que vai estar presente na Constituição, as influências que vão existir, não só dos norte-americanos, mas como iremos perceber com a própria composição de Rui Barbosa, que vai ser o nosso intelectual que estará construindo efetivamente esses primeiros textos dessa Carta Constitucional, trazemos efetivamente influências de outras regiões também, no caso da Europa. A gente vai perceber que isso vai estar contido em diversos aspectos relacionados à composição, à forma de pensar, à estruturação dessa Constituição de 1891. Vamos então ao nosso próximo slide. São convocadas eleições para o Congresso Constituinte com a função de preparar a primeira Constituição Republicana, a partir de um projeto apresentado pelo governo provisório. As atividades parlamentares são retomadas precisamente um ano mais tarde, com a instalação do Congresso Nacional Constituinte no dia 15 de novembro de 1890, que encerra seus trabalhos em 26 de fevereiro de 1891, sendo nesse período redigida a primeira Constituição Republicana, a segunda da nossa história e a primeira da República dos Estados Unidos do Brasil, que vigorou até 16 de julho de 1934, tendo sofrido pequenas reformas em 1926. Importante citar que o revisionismo constitucional em muitos momentos esteve presente na ação dos legisladores brasileiros. As constituições sempre são textos assim que provocam efetivamente essas revisões, né? E podemos perceber que, consequentemente, por todo esse longo período que nós temos aí essa fase, ela efetivamente vai constituir essa necessidade de revisar alguns dos artigos importantes construídos dentro da Constituição. Vamos então ao nosso próximo slide. A Constituição de 1891 teve o predomínio na sua elaboração o gênio Rui Barbosa, que teve forte inspiração na Constituição dos Estados Unidos da América. Combinava elementos da Constituição americana com a formulação de constituições vigentes na Europa. Inovava ao instituir como harmônicos, independentes entre si os três poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ao abolir o poder moderador. Ficava abolido também o voto censitário, só votavam pessoas de determinada renda. Mas, por outro lado, era cassado o voto dos analfabetos, direito que estes desfrutavam no governo imperial. Transformam-se ainda as províncias em estados que dispõem de larga autonomia, formada uma federação, e transfere-se para a competência dos municípios a responsabilidade do alistamento eleitoral. Aqui a gente vai perceber que dentro da característica dessa Constituição, o processo das divisões das tarefas elas vão começar a aparecer. O que antes nós tínhamos como uma região característica como uma província, hoje nós temos uma região característica como estado. E fortificando também a possibilidade
da autonomia dos municípios, com relação a algumas responsabilidades que serão atribuídas aos municípios, bem como aos estados, e bem como também as responsabilidades atribuídas pelo governo federal. Percebo vocês que nós temos aí na frente, né, um gênio, né, como foi citado, que é Rui Barbosa, que também foi ministro da Fazenda e efetivamente teve uma grande contribuição com relação à construção dessa primeira carta constitucional da República. Vamos então ao nosso próximo slide. O regime político passa a ser republicano e presidencialista. Consagra o princípio federativo, onde as nações é uma federação de vários estados, com seus próprios governos submetidos ao governo central, aos quais se permite tudo o que o texto constitucional não proíba. Os estados organizam-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. Confere-se aos estados membros da federação autonomia para a organização de seu poder legislativo. Aqui a gente vai poder perceber que não só o governo federal terá as suas responsabilidades enquanto uma reestruturação administrativa, bem como os estados e os municípios terão também que se reorganizar diante dessa nova estrutura. Assim a gente percebe que todo o país, em todas as suas dimensões, elas vão efetivamente modificar toda a relação de um processo administrativo da gestão do Brasil. Assim, cada um deles, né, terá efetivamente sua responsabilidade e terá que cumprir esse processo, né, o que foi estabelecido pela Constituição. Vamos então ao nosso próximo slide. Os deputados serão eleitos nos estados e no Distrito Federal, proporcionalmente às suas populações por triênios, e os senadores, extinta a sua vitalicidade, para o período de 9 anos, em número de 3 por estado e Distrito Federal. Acaba com o voto censitário e adota o voto direto e universal para todos os maiores de 21 anos, excluídos os mendigos, analfabetos, militares de categoria inferior, os religiosos de ordem monástica e as mulheres. O presidente da República deverá ser eleito pelo voto direto, para um mandato de 4 anos e a eleição realizada no primeiro dia de março do último ano do período presidencial. Excepcionalmente, o primeiro presidente e seu vice serão eleitos indiretamente pelo Congresso Constituinte. Na ausência de um tribunal específico, é instituído um sistema de apuração em que cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal verificar e reconhecer os poderes de seus membros. Aqui nós temos mais um processo importante, que é a relação do voto, né? É claro que nós temos aqui um contingente que também não vai ser tão abrangente com relação à população, porém nós temos a referência de uma quantidade maior de pessoas que terão essa possibilidade de voto. E aí, obviamente, está restringido alguns aspectos que não vão fazer parte desse contingente, né, que vai poder efetivamente votar. Então aqui a gente já tem algumas regras, né, que foram estabelecidas e já entrarão em prática já numa segunda eleição, né, tirando essa primeira que efetivamente ficará como responsabilidade da Câmara dos Deputados e Senadores elegerem então esse primeiro presidente e o seu vice. Vamos então ao nosso próximo slide. O bicameralismo é federal e de equilíbrio. O processo legislativo é organizado de maneira que a rejeição pela Câmara iniciadora, de emenda aprovada pela Câmara revisora, força a volta da matéria para esta última, mantida a emenda por 2/3 dos votos dos membros presentes. A matéria retoma à Câmara iniciadora, que então só poderá rejeitar a emenda por 2/3 dos votos dos membros presentes. O respeito à organização bicameral é reiterada na regra de que a Câmara dos Deputados e o Senado trabalharão separadamente e impõe a apreciação separada
do veto presidencial. Aqui a gente já tem, né, uma relação dessa divisão das decisões que vão ser tomadas relacionadas à Câmara, relacionado ao Senado. Então a gente pode perceber que efetivamente nós não temos um monopólio instituído, e sim as divisões das tarefas que elas poderão ser revisionadas de acordo com as necessidades estabelecidas por cada uma dessas estruturas presentes dentro do governo. Vamos então ao nosso próximo slide. O Poder Judiciário terá como órgão um Supremo Tribunal Federal. É introduzido o crime de responsabilidade para os ocupantes de cargos no Poder Executivo. Abrandam-se as penas criminais com a suspensão da pena de galés, banimento judicial e de morte. Proclama-se a liberdade do exercício da profissão e declaram-se as responsabilidades e direitos dos funcionários públicos. É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas de receita e despesas e verificar sua legalidade antes de serem apresentadas ao Congresso Nacional para apreciação. Percebam vocês que a relação do Supremo Tribunal Federal, ele já tem um universo importante dentro desse cenário, bem como também a relação do que vai se apresentar como o Tribunal de Contas. Então essa concepção nós temos presente até a atualidade, que efetivamente são instituições de grande importância com relação às questões apresentadas pelo governo federal, os seus projetos, a relação, por exemplo, dos gastos, a referência desses gastos, a fiscalização efetivamente desses gastos. Então aí a gente tem algumas instituições que têm efetivamente um papel importante dentro da sociedade para então a administração e prestar essas contas à administração central, ou seja, o governo federal brasileiro. Vamos então ao nosso próximo slide. Essa Constituição foi alterada com a promulgação da Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926. Em 25 de fevereiro de 1891, realiza-se a primeira eleição para presidente e vice-presidente da República. A eleição é indireta e o Congresso Nacional Constituinte, reunido à Assembleia Geral, elegeu Marechal Manoel Deodoro da Fonseca como presidente, temendo um golpe militar caso não o elegesse. Em contrapartida, é eleito como vice-candidato da oposição o também Marechal Floriano Vieira Peixoto. Percebam vocês então que essa Constituição ela vai trazer referências diferenciadas. É claro que para conhecermos melhor é necessário fazer a leitura de todo o texto, que ele é efetivamente um tanto quanto complexo, né, e um tanto quanto extenso, né, na sua leitura, mas a gente pode perceber que efetivamente vários critérios aqui, né, importantes apareceram como um fator de mudança do processo anterior. Então aqui a gente já vai ter uma relação muito mais forte, né, na complexidade que vai se estruturar nessa República Brasileira, né, todas as suas instituições e efetivamente essas responsabilidades trazidas para os municípios, para os governos, agora então visto como governo, né, e efetivamente também para a República, bem como para os deputados estaduais e federais, e bem como também os senadores, que terão um papel importante dentro desse novo cenário. A todos vocês, espero que tenha contribuído essas informações e nos encontramos aí na nossa próxima aula.